Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Falando sobre Espiritismo, aqui no Centro Espírita Equilíbrio de Matão. Nesta manhã, estamos com os seguintes convidados: Daniela. Olá. Luiz. Bom dia. E Rejane. Bom dia a todos e obrigada. E hoje trataremos de um tema muito interessante: justiça. O que é a justiça, segundo o Espiritismo? Existe diferença entre justiça humana e justiça divina? A quem cabe fazer a justiça? E sobre esse tema, eu gostaria de indagar primeiramente nossa irmã Rejane. Rejane, o que você entende por justiça e o que você diz sobre o que é a justiça segundo o Espiritismo? Bruna, bastante complexo, tá? Mas vamos tentar esmiuçar um pouquinho. A gente não pode confundir a justiça humana, que são as leis necessárias, tá? Para manter a ordem de uma sociedade. Porque nós ainda somos muito egoístas e vivemos muito sobre a nossa conveniência. Então, espero que um dia, que a gente não sabe quando, conseguirmos olhar o outro com amor, possamos não ter leis tão rígidas, porque elas são rígidas quanto mais nós burlamos as leis. Quanto mais egoístas somos, mais leis terão que ter, porque nós não estamos entendendo. Na realidade, se Deus é infinitamente bom e justo, e Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós tomássemos as nossas decisões e escolhas, e como dentro do Espiritismo, a reencarnação, a gente vê como a justiça divina, que cada um a seu tempo vai ter o entendimento e aprender a partir do seu esforço. Então a gente vê que Deus já sabe tudo o que vai acontecer conosco. Na realidade, como um bom pai, Ele espera que seus filhos, ao tempo de cada um, consiga, de fato, despertar o amor e transbordar. Porque a lei que resume tudo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E nós não aprendemos nem a amar a nós mesmos, então é bastante complexo. E então você acredita que exista diferença entre a justiça humana e a justiça divina? E eu gostaria de perguntar agora ao nosso irmão Luiz se é isso mesmo e quais seriam então essas principais diferenças? Sim, tem muita diferença entre a justiça humana e a justiça divina. A justiça humana, ela é aplicada na vida em sociedade. Se uma pessoa vive isolada, sozinha numa ilha, ela é a lei. Ela faz o que ela quer e ninguém está lá para impor sanções. Como a vida em sociedade tem que ser regrada, senão a vivência não flui corretamente, precisamos das leis. E as leis são punitivas. Quanto mais punitiva é a lei, ela retrata mais o desacerto da sociedade sobre determinado assunto. Então, o que é que acontece? Eu sempre me pergunto, por que é que precisa de tal lei, sendo que a consciência nos coloca para trilhar o caminho correto, que é o caminho mais próximo das leis de Deus. Nesse sentido, mesmo assim, eu vejo mais injustiça do que justiça, porque é difícil a educação se completar numa pessoa, a evolução se completar numa pessoa, a ponto de não precisar mais haver lei para lembrar qual é o caminho correto. A justiça divina, justiça de Deus, ela é perfeita. Deus nos dá oportunidade, via reencarnação, via evolução, de nós conseguirmos, ao longo do tempo, ao longo dos conhecimentos que nós vamos adquirindo, encarnação a encarnação, Deus nos dá toda a oportunidade de nós conseguirmos trilhar o caminho, então, esse caminho almejado, mais próximo das próprias leis de Deus. Excelentes ponderações. Agora eu vou perguntar aqui para nossa irmã Daniela, sendo assim, a quem cabe fazer a justiça então? Podemos então dizer que tudo cabe a Deus? Deixemos que Deus cumpra a sua justiça ou não?
Bruna, eu acredito que, sabendo que temos o livre-arbítrio, cabe a cada um de nós termos o esforço para seguirmos melhorando. E como o Luiz explanou a diferença, né, da justiça divina e a nossa justiça humana, me vem uma questão: como conseguirmos separar, né? Falando aqui sobre a nossa limitação, sobre o grau evolutivo de cada um. Então, assim, será que separar, né? Tipo assim, ó, injustiças, a gente se preocupa com a justiça ou com a injustiça? Mas cada um está num grau evolutivo. Então, assim, nós temos, né, capacidade para isso. Então, a gente tem que voltar mais, talvez, à justiça divina, como a Rejane bem disse, que ele é justo, bondoso e misericordioso. Então, assim, nós temos as leis de Deus há milhares de anos, só que nós questionamos e nos respaldamos nela conforme a conveniência. Então, talvez tenhamos que pensar não só em justiça ou injustiça, mas como seria, através do amor, da bondade, desenvolver a sociedade, né, conforme as leis divinas, né? Tentar conversar, debater, discorrer sobre isso de uma forma amorosa, bondosa e caridosa. É difícil? É muito difícil. É fácil falar. Difícil é, enquanto encarnados, a gente tentar vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E aí vem o acolhimento e não a punição, né? A injustiça, então, não existe, porque nós reencarnamos com a chance de melhorar a cada encarnação. O nosso irmão Luiz havia feito algumas perguntas, né? Eu gostaria de pedir que o irmão, então, as direcionasse. Vou direcionar, então, a Bruna, que está apresentando este nosso quadro de falando sobre o Espiritismo. Vou perguntar, o que o Espiritismo diz sobre a justiça? Luiz, o Espiritismo tem, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz na parte 3ª as leis morais. Então, segundo o Espiritismo, a justiça ela está inteiramente voltada às leis de amor, caridade e fraternidade, né? Então, sendo que, dentro da lei de amor de Deus, a justiça ela é feita segundo as nossas próprias obras, né? Então, o nosso livre-arbítrio, ele gera ações de causa e consequência. Então, a consequência dos nossos atos, do nosso livre-arbítrio, é o que vai trazer a justiça, certo? Então, é isso que o Espiritismo coloca, né? Leis de amor, caridade, fraternidade, e a justiça divina, principalmente a justiça divina, está mais voltada ao amor, e como a nossa irmã Daniela havia mencionado, a lei da reencarnação. Tá? A justiça ela é feita também com a lei de causa e efeito, e a causa e consequência, e a reencarnação, que é uma forma de também se fazer a justiça. Continuando aqui nossa pequena sabatina, então vamos perguntar para a Rejane, como então alcançar a justiça? Exemplificando aquilo que esperamos do outro. Porque é muito fácil ficar cobrando e apontando o dedo e julgando. A partir do momento que pararmos de julgar, e na realidade julgar a nós mesmos, mas nos olharmos despidos mesmos, despidos do orgulho, despidos do egoísmo, e aquilo que a gente tanto cobra do outro, né? A gente fazer. Tanto é o tamanho do nosso egoísmo que quantas vezes a gente vê um ato errado e fala assim, nossa, que Deus faça justiça. Se a gente parar para pensar quanto egoísta é essa frase, a gente ainda joga para Deus para promover uma justiça da qual nós estamos bravos. E na realidade, Deus é tão bom e justo, que Ele é amor, que Ele permite que a cada encarnação, cada um repare as suas arestas. Cada um no seu tempo, por si mesmo, que é a nossa consciência, a presença de Deus em nós, a nossa consciência vai nos cobrar. E quem somos nós para cobrar alguém? Mais uma pequena pergunta, por gentileza, que a Dani nos fizesse aí, traçasse um paralelo entre a justiça e o mundo de provas e expiações e os outros mundos superiores. Luiz, eu acredito que nós já temos a dificuldade
nessa encarnação de entender, de compreender as diferenças, eu não consigo nem mensurar como seria em novos mundos ou na próxima encarnação. Só vou dar uma dica, então, para quem quiser continuar o assunto. Nós temos no Livro dos Espíritos, por volta das questões 102, 103, as características de espíritos puros, espíritos mais evoluídos do que nós, e essas características certamente vão fazer parte dos mundos evoluídos. E dentre essas características, você lê tudo o que se diz sobre os espíritos puros, os espíritos mais evoluídos, e ali você não encontra a palavra injustiça. Aprenderam a seguir a lei da justiça de Deus por si só. Sendo assim, para encerrarmos então o nosso falando sobre Espiritismo de hoje, sejamos então justos segundo as leis de Deus. Exemplifiquemos, não façamos ao outro aquilo que não queremos que se faça a nós. E dessa forma, aprendendo e exemplificando, poderemos então ser mais justos e evoluir a planos mais elevados. Muito obrigada pela atenção de todos. Até a próxima. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.